Tô aqui pra mais um vídeo. Vamos reagir a episódio mais bom que todo mundo odeia, mas eu gosto do canal do Senhor Ligeirinho. Deixa minha inscrição. Inscrever, quer? Bora lá. Notem como ele para suavemente no sinal fechado. Mas esse piloto que não é consciente... Esse episódio é bom. Bom, ao menos ele estava usando o cinto. Ao menos estava usando o cinto nesse momento. Parabéns, Bob Esponja. Sim, nossa esponja favorita do oceano está fazendo 25 anos. Tendo atualmente 14 temporadas, 4 filmes e 2 spin-offs, é bem difícil imaginar o quão longe esse show chegou, causando muito impacto em diversas áreas. Você já deve saber disso, então eu não vou me enrolar falando sobre isso. O importante é que eu fui uma dessas pessoas que foi marcada pelo show. De fato, ao lado dos Simpsons, esses foram os shows mais influenciais para minha vida, incluindo o meu lado crítico, onde minhas primeiras críticas que eu fiz na minha vida foram analisar episódios de Bob Esponja, que, digamos, não envelheceram muito bem, já que elas eram inspiradas em youtubers questionáveis e as pessoas que foram influenciadas por eles. Eu não me orgulho muito dessa época, mesmo ela ter sendo importante, mas um dia eu me aprofundo nela. Bob Esponja é um desenho muito fácil de analisar e dar nota, por sinal, já que com o tempo a internet conseguiu criar um conceito para cada episódio do desenho, com alguns ganhando uma reputação infame dentro da fanbase. Alguns são merecidos e outros eu não entendo, e é isso o tema do vídeo de hoje. Eu irei dar uma olhada nesses episódios infames e defendê-los. Começando com... Esse episódio tem... Meu propaganda aqui que bugou. Tem... Ah, beleza, que tinha dado uma travadinha pra esse aqui que é. Eu curto esse episódio. A temporada 5, pra mim, eu digo isso na real mesmo, pra mim é uma temporada boa. Não chega a ser uma temporada 6, que pra mim começa a ficar ruim de fato. Mas também não é uma temporada 4 da vida, né? Entre as 3 primeiras. Mas a temporada 5 eu ainda gosto. Esse episódio é bonzinho, cara. Não é um dos melhores, mas não chegou já. Tá lindo. Depois virou meio que, eu vou falar, um reboot pra um episódio que saiu nessa nova temporada, que é quase a mesma coisa que a senhora Puff meio que narrando o Lula Molusco, Bob Esponja, podendo dirigir essas coisas. Oh não, é um episódio de Doutor Lula Molusco. Ele é automaticamente ruim por causa disso. Não tem muita tortura o Lula Molusco perto do que tem hoje em dia, e esse daí é luxo. Com Bob, 0 de 10, top 50 piores episódios de Bob Esponja. Falando sério agora, nesses Acho que não, cara. Top 50 piores? Perto de quase todos, temporada 7, acho que não. Tenho certeza que não. Então, eita, fui para... anos todos, eu aprendi que algumas vezes vai ter que valorizar mais a comédia do que o enredo. Alguns episódios enredos loucos e inexistentes esperam você apenas rir da situação e não levar nada a sério. Family Guy. Assim eu criei a mentalidade, se mesmo for um episódio de tortura não merecida, se ela for engraçada, eu passo. E foi assim que eu aprendi a gostar desse episódio. Ele já tem uma estética de... episódio bom, cara. Não chega a ser, nossa, adoro esse episódio, defenderei com unhas e dentes. Deixa eu ver uma bateria, peraí. Não chega a ser aquele episódio ruim que eu defenderei com unhas e dentes, mas naquele episódio bom também. Não, peraí, falei tudo errado. Peraí que eu já volto e pegar o carregador, tá quase sem bateria. Tem tanta coisa ruim nesse nosso episódio que esse episódio chega até a ser um luxo. Agora que a bateria aqui, raiva. Chega até a ser um luxo um episódio desse, cara. Ah, mas não é um dos melhores. Beleza, não é um dos melhores, mas... tem tanta coisa pior do que esse episódio nessas coisas de agora, mas... esse episódio é aquele episódio que, cara, tem umas coisinhas nada a ver mesmo, tem como negar, né? Mas... é aquele episódio que você assiste mais pra relaxar. Não é aquele que você ame, mas não é aquele que você odeie. E tudo e tal. Deixa eu ver se tá carregando. Ei, bosta, peraí. Foi, aê, continuando. fita educativa que eu gosto, assim como vídeos de treinamento do Siricaçu. Nossa, esse é muito bom.
sabe o que significa poop? Poop. Agora sim, vamos arrumar? Pronto, continuando. Esse é um vídeo de escola de pilotagem, estrelando Bob Esponja, Lula Molusco e Senhora Puff. Com o Lula Molusco sendo um piloto consciente e Bob Esponja sendo um piloto inconsciente. Esse episódio é bem curtinho, tendo 4 minutos de duração, então já vou explicar porque eu gosto dele. É engraçado. Uma das cenas que eu mais ri no desenho inteiro está presente nesse episódio. Eu não consigo ver! Não! Essa cena é muito boa, essa cena que fizeram na real, é muito boa, viado. Essa cena que fizeram é muito boa, velho. Meu Deus do céu. É apenas piada engraçada seguida por piada engraçada. Eu não me ligo se o Bob Esponja está sendo feito É aquele tipo de episódio que só tá pra encher linguiça por ser um tempo curto, só pra juntar com outros. Mas é um episódio bom que idiota, o Lamusco está sofrendo. Bom. Ser engraçado é engraçado. Socorro, piloto maluco! Tudo bem, comandante? Até onde meu conhecimento chega, esse episódio também é educativo, ensinando várias coisas sobre o trânsito. Me pergunto se ele passou em alguma escola de pilotagem na vida real. Eu não sei, mas eu sei que ele foi usado como comercial da Toyota por alguma razão. Comercial da Toyota? So remember, buckle up, drive the speed limit, and never shave while driving. A reminder from Toyota to think every day. Morria sem saber Outra dessa. curiosidade é que na temporada 3 esse episódio ganhou uma continuação, chamado Paviamento Amarelo. Falei que tinha um episódio que era parecido. E é ok. O episódio tem seus momentos engraçados, principalmente no final, mas rouba muito do original. Além O Bob Esponja, finalmente eu vou ganhar minha carteira de motorista. de ser um pouco repetitivo. Isso só mostra que o episódio só funcionou por ser um curta e não um completo de 11 minutos. Esse experimento da temporada 5 de fazer episódios mais curtos foi acerto e erro, mas felizmente esse foi um dos acertos. É bom. Temporada 6, episódio 1. Primeiro da temporada. Alguém teve esse episódio? Ah, cara, esse eu não curto muito. Aquele de economia, aquele que é esquecível de fato. Não chego a gostar muito. Mas nem a opinião do cara. Episódio que eu aceito alguém falar que gosta, mas eu não gosto quase assim e tal. Na verdade é mais memória. Se o quê? Sim, eu deixei a música O Bosta. Sim, deixa a música completa, pois ela é muito boa. Então, nesse ponto do roteiro do vídeo, estava indeciso de qual episódio eu iria usar para essa sessão. As minhas escolhas eram Casa Chique e Visão de Tentáculos. Eu fiquei tipo meia hora às 11 da noite escolhendo qual eu iria escolher. E daí eu notei que Os dois são até meio parecidos. Os dois, um é o Lomolusco querendo provar que pode fazer um programa melhor, o outro é o Lomolusco querendo provar que pode ter uma casa mais bonita. se eu escolhesse Visão de Tentáculos seriam basicamente a repetição do que eu disse em Pilotagem Consciente. E daí eu escolhi Casa Chique mesmo. Fica aí a missão. O Visão de Tentáculos é aquele que o Lomolusco ganhou um programa de TV, né? 7ª temporada, primeiro episódio. Rosa pra Visão de Tentáculos, pelo menos. Então, esse episódio não é apenas odiado, mas também infame. Na época que ele foi lançado, estava em muitas listas de piores episódios de Bob Esponja. Tudo por causa de uma certa cena. Mas até chegamos lá, vou colocar minhas habilidades de Saul Goodman e defender esse episódio. Esse episódio é praticamente dividido em 2 partes, então já vou adiantar que a primeira parte é muito divertida. Nele vemos o Lamolu. Nossa, cara, outro episódio eu vendo Lamolu que eu não aguento mais. Está vendo seu programa de TV favorito, Casa Chique. Eu gosto de como por alguma razão a abertura e transição desse show é feita em CGI. É tão bizarro que eu acabo amando fazer o quê? E o Kaiwate Casa Chique. Tá aí as 2 melhores aberturas de anime.
Mas daí ele descobre que o participante daquela edição não é nada mais nada menos que Squilliams. Lembra dele? Aquele que simplesmente sumiu do show após a 7ª temporada por alguma razão. Verdade, eu nunca mais operei. Caralho, Então, velho, é verdade. Só que eu nunca mais vi ele no personagem tão principal, assim, verdade, cara. Pior que sumiu mesmo. E até de foi holandês voador, mas até chegou pra esse episódio de novo, mas bem pouco também. Não tem outro também que parecia muito no início, agora nada. qualquer forma, a realidade dos dois é sempre divertida e aqui não é diferente. O episódio também estava com um clima bastante relaxante e casual, fazendo bem gostoso de assistir. Mas tudo isso mudou quando a segunda metade atacou. O Lamusco fala que sua casa é melhor que o Squid, então os dois decidem ir naquele momento na casa dele pra ver se é verdade. E daí o Bob Esponja aparece pra ajudar o Lamusco a arrumar a casa até eles chegarem. E você já vê onde isso vai dar. Bob Esponja acaba A cena da unha. mais atrapalhando do que ajudando, e a casa está cada vez mais desarrumada. O Lamusco então pede para ele se mover no sofá. Coisa, não mexe até eu dizer. Bom está no meu pezinho. Tudo bem. Ai, meu pai. Ai. Essa é a cena mais violenta e dolorosa do desenho inteiro. Nossa. Isso diz tudo, pois a temporada Não, cara. Cena mais dolorosa também, mas a mais nojenta é essa da farpa mesmo. está lotada de humor de choque. E eu concordo, é Essa temporada é muito pior que uma cena bastante desnecessária e ruim. Mesmo eu não esteja tão chocado vendo ela igual a outras pessoas. Isso que dá a sequência Happy Friends ver coisa muito pior. No geral, a segunda metade desse episódio é muito mais fraca que a primeira. Apesar de não ser ruim, tem alguns momentos engraçados. Daqui! Me tira dessa agonia! Tenha piedade da minha alma! As coisas melhoram acabaram de cagar um tolete em mim, me ajuda. novamente no final, onde mesmo com sua casa destruída, o apresentador amou e considerou o vencedor da disputa. O Lamolusco comemora enquanto o Squilliam chora. E sim, esse é um dos episódios onde o Lamolusco tem um final feliz. Eu sempre gosto quando o Lamolusco sofre de Todos pela banda é 100% foda. mais um episódio, mas no final é recompensado. E isso define o episódio em geral. Ele não é perfeito, mas não é um dos piores desenhos. Não é ruim, mas também não é bom. É que nem o outro é um merda. Na verdade, bem não. decente. Acho que as Tá no meio pessoas de que tabela, odiaram tá só embaixo, viram a nem cena dois. da unha e não ligaram pelo resto. E repito, a cena é desconfortável, mas o resto do episódio não é assim. E as pessoas estão percebendo isso recentemente, pois a cada ano que passa, mais vejo gente gostando desse episódio. É bom a gente passando da era Bob da comunidade. É. Security system takes control of Squidward's house and begins attacking the city, leaving the mayor to give Squidward community service for the damage he caused, even though SpongeBob and Patrick were in his house the whole fucking time and were responsible for everything. Yeah! Fuck this episode! Esse eu gosto, cara. É um dos poucos episódios que eu gosto da 7ª temporada, sem pra nenhuma. É um dos poucos que eu gosto, assim, de fato. Esse episódio eu gosto, cara. Esse é bom. É boa ideia de... Cara, sabe uma coisa que eu sinto? Eu vou até talvez fazer um vídeo sobre isso. Que é sobre o hambúrguer de siri não ser uma comida importante. Só come porque é o que tem de bom. Porque qualquer coisa de nova que aparece, os caras vão na coisa nova e deixam meu hambúrguer de siri pra lá. Como se o hambúrguer seria se eu tivesse ali pra cumprir tabela. Se tivesse qualquer outra coisa, comigo com outra coisa, sabe? Ah, cara. Eu gosto. Espera, as pessoas odeiam esse episódio? Por quê? Após brincar com os restos do hambúrguer, Cara, o melhor episódio pra mim da 7ª temporada, sem pra nenhuma. Vou aqui minhas costas, pegar um travesseiro aqui. Opa. Agora sim. Nossa. Um dos melhores episódios da 7ª temporada, pra mim. Eu gosto desse episódio, cara. o Bob Esponja acaba fazendo uma salsicha, o que impressiona o Sr. Siriguejo e os clientes. Assim é colocada uma nova comida no cardápio, o cascudo quente. Uma salsicha depois. What the fuck? Que faz tanto sucesso que os hambúrgueres de siri são tirados do cardápio. O que faz o Bob Esponja ficar depressivo e o resto do episódio é ele fazendo de tudo pra tirar esse cascudo quente. Vendo esse episódio, ok, entendi porque ele é odiado. Olha como estranho ele é. Meus negócios, rapaz. Agora você vai morrer. Ah, não, viado. Lula Molusco. O Você cara vai fez usar parte disso. paródia como exemplo. Esse é o único episódio do desenho inteiro com animação 3D.
Só tem 4 minutos e as vozes, a música e praticamente tudo é muito estranho. Como a Nickelodeon teve coragem de passar isso? Sim. Ocorreu uma confusão. Isso aqui é o remake do episódio que o Pantry fez e não o episódio verdadeiro. Isso me fez lembrar da época que eu assisti as animações dele quando criança. Por alguma razão, esse foi o único episódio pós-filme que ele fez remake. Ainda me pergunto por quê, mas conteúdo é conteúdo. As pessoas aparentemente odeiam esse episódio, porque nas palavras delas, ele é chato. Cara, eu sou um grande hater da temporada 8, eu não acho esse episódio chato. As pessoas também Mas não é da 7ª que tinha aparecido ali? Não sei agora. acusam esse episódio de ser uma cópia de As Botas do Chefe da temporada. No quê? Ah, não. Pera aí, cara. Tem nada a ver um episódio com o outro. Mas nada a ver. Um é sobre a Pérola, segundo o Siri Cascudo e mudando tudo. O outro é sobre o Bob Esponja criando uma salsicha. Aí já tem uma grande diferença, né? Pelo amor de Deus. Temporada 2. E eu devo concordar nessa. Os dois episódios são bem parecidos. No quê? Nessa cena, talvez? Ah, sei lá, cara. Pra mim não Mais é diferente de um certo episódio da temporada 8, esse episódio tem seus méritos. Primeiro que todos os personagens estão gostáveis aqui. Lembrando que estamos na temporada 7, onde todos estavam no seu pior, então é bem bom ver isso. Esse episódio se encaixaria bem como um episódio pré-filme. Segundo que ele tem várias cenas memoráveis e engraçadas. Minha favorita é o Lamo Lusco vestido a fantasia. Experimente o novo cascudo quente. Olha esse cara vestido de cascudo quente, mamãe. Que seja uma inspiração para você continuar na escola, meu anjo. Gosto de como isso volta pro final. O terceiro ato é o meu favorito, com Bob Esponja e o Lula trabalhando juntos. Quando é assim, eu gosto da química dos dois. E não, eu não ship Squid Bob, para com isso. Eu gosto de ver a dublagem original desse episódio, por causa que a tradução do nome salsicha por lá é winner. E essa palavra tem um duplo sentido por lá, então é muito estranho ver os personagens falando isso. Wieners! 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 Wieners? Wieners! 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 Wiener! E essa palavra tem um duplo sentido por lá, então é muito estranho ver os personagens falando isso. Salsichão, 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 salsichão. Wieners! 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 No geral, um dos melhores episódios da temporada 7. Agora eu posso ver mais a paródia do Pantry, por favor? Eu chamo ele de Cascudo Quente. Senhor Sirigueijo. Eu ficar puto se não é susto. Senhor Sirigueijo. Incrível como ele transformou um episódio nota 8 em nota 10 da forma mais assustadora possível. Não. Invitations are the first order of business. He's made the guest list. He's done the shopping. And has everything ready for the biggest bash of the year. So what could possibly go wrong? Stay up late for the all-new SpongeBob House Party episode. Next Friday at 9:30, 8:30 Central. Topping up a whole night of SpongeBob. Only on Nick. Eu chego a um ponto de dizer o seguinte, eu gosto desse episódio, é bom, só que eu acho que chega a falarem assim, porque é um dos piores da temporada 3, tem muito episódio bom. Eu acho que pode ser um dos piores da temporada 3, mas do desenho... Calma. Provavelmente minha opinião mais impopular dessa lista, mas já vou explicar. Cara, eu curto esse episódio, não vou xingar nem nada, eu curto. Olha que da terceira temporada, não dos melhores. Só que eu acho que é o ponto que na terceira temporada tem tanta coisa boa que esse episódio acabou ficando ruim. Mas, cara, tem tanta coisa pior que esse daí até que é bom de assistir. A festa do Caos Saltitante sempre tem uma relação conturbada com suas edições estreia, sendo considerado um dos únicos episódios ruins da era pré-filme, sendo as principais razões sendo a tortura, personagens gostáveis, filler, ser chato, piadas fracas, entre muitos outros. E eu acho que a culpa dessa reputação veio principalmente da Nickelodeon.
Em todos os episódios da temporada 3, o Nickelodeon sempre hypou como se fosse por exemplo, ó, desses 3, dá pra falar que o pior desses 3 é esse daqui. Daí em segundo é esse e primeiro esse. O Galgão é melhor mesmo. Então, por exemplo, eu acho que esse episódio ficou ruimzinho pro público porque veio na terceira temporada, que é considerada uma época boa do desenho, querendo ou não. A época que o desenho tá no topo, e quando vem esse, todo mundo fala que odeia. Eu acho que é um dos piores da temporada, mas o desenho todo até que é bom. Falo isso mesmo. um grande evento, porém esse aqui foi maior ainda. Tendo trailer, chamadas, até uma maratona dedicada para o lançamento do episódio. Há tempos em que o Bob Esponja passava no canal o dia todo, era considerado como um grande evento. Então, com todo esse hype, o episódio Imagina um dia todo. pode não ser uma coisa grandiosa, deve ter fazido as pessoas ficarem decepcionadas. Isso continuou na época dos reviewers da internet. Então vamos lá. Como isso é um episódio especial, essa review vai ser um pouco diferente. Vou dividi-las em duas partes. Uma parte vai ser sobre os segmentos do Pet e a outra do Bob Esponja, ok? Indo para os segmentos do Pet. Eu não consigo ler o convite. Eu também não. O remetente com certeza não faz a menor ideia das limitações físicas da vida submarina. Bom, é melhor jogar isso no fogo. Sempre ouvi poucas pessoas falarem da participação dele aqui, o que eu acho uma pena, pois esse é facilmente um dos melhores episódios do Pet já feitos. O que deixa mais legal que ele é um paralelo dos segmentos do Bob Esponja, com ele agindo feito um party pooper que não tá deixando ninguém se divertir na festa. Só que uma versão bem mais viajada disso. Sam Água Salgada e os irmãos Brine? Não. Dobradistas enferrujadas e os prisioneiros. Mano. De qualquer forma, Pot chega falando que contratou uma banda, o que o Pet não esperava. De forma negativa, é claro. Na boa, velho. Eu tô com o desenho dessa na época de ouro, velho. Se um dia você se sentir burro, saiba que esse homem tentou colocar os pássaros na prancha, sendo que eles voam. Essas partes do episódio são comédia pura, é piada lendária seguida por piada lendária. Tem até uma música no final que é muito legal. Além disso, vai notar que são dos poucos episódios que tem os créditos diferentes. Então para as partes do episódio não ter reclamação nenhuma. E é meio engraçado eles colocarem a Cindy na logo desse episódio, sendo que ela não tem uma participação grande nele. Justiça pela Cindy. Agora, depois do filme dela, o que eu menos quero é justiça, com todo respeito. Vamos ver as partes do Bob Esponja. E da infância, né? É o calça quadrada. Bom, eu acho melhor a gente mudar de novo. Também não tenho nada a reclamar para os primeiros minutos. Principalmente por ter nos dado umas piadas mais... Esse episódio é bom. É o Bob Esponja querendo bater um recorde no supermercado. Daí o Bob Esponja querendo pegar uma revista, o cara aceitando a revista só... Deixando o Bob ficar com a revista só pra ele ir embora e depois falando... relatáveis tristes do desenho inteiro. Bom, cara. E aqui. Olha só, é a foto que eu tirei na primeira vez que eu vim aqui, Lu. Boa. Olha só você, tão jovem e feliz, o tempo passa, não é? Semelhante a Casa Chique, é apenas uma sessão calma do Bob Esponja organizando sua festa e convidando as pessoas, junto com algumas piadas engraçadas. Como de praxe, a polêmica vem depois dessa sessão acaba. Quando todo mundo chega à festa, o Bob Esponja quer certificar que tudo age como planejado, que é fazer coisas específicas a cada horário. Que fica meio ruimzinho mesmo, querendo não, essa parte deixar os não é mais participantes ruimzinho. terem diversão. Em outras palavras, um party pooper. Essa parte do episódio é severamente criticada pelo Bob Esponja estar bizarramente fora do personagem aqui. Como sabemos, Bob Esponja sempre foi essa criatura alérgica que quer ver todo mundo feliz, e não que alguém que quer acabar com a diversão dos outros, mesmo não sendo proposital. Este é de longe o maior defeito do episódio, que tira mais pontos pra ele e pra mim. Mas não é o terrível que destrói o episódio. Ainda tem várias piadas decentes aqui e o charme das primeiras temporadas. Esse é o lado bom dos episódios fracos dessas temporadas. Essas 4 temporadas são muito boas. Eu ainda adicionaria a 5ª, falo e repito. Eles podem ter vários problemas, mas nunca serão os piores episódios do desenho. Sempre espere no mínimo umas 3 piadas que ficará preso na sua cabeça. Após... É muito isso, cara. Comentário certeiro do caramba. Pode ser os piores da temporada, mas tem tanta coisa. Mas mesmo isso, tem tanta coisa. Ainda consegue ser bom por ser do início, cara. divertido
dos seus convidados, Bob Esponja acaba se acidentalmente trancando para fora. E daí tem várias cenas dele sendo torturado, tentando entrar de volta. E ele totalmente mereceu isso. Não só por tudo que ele fez no episódio até então, tanto porque os convidados estão realmente se divertindo. Tipo, olha pra eles, que cara genuíno de felicidade. Uma curiosidade é que nessa cena é tocada uma música chamada The Humpback Hop, na qual o Patrick está dançando. E é uma música muito boa, tão boa que só tocou alguns segundos no episódio. Por muito tempo a gente só ficou com esse trecho na música, até que em 2023 finalmente foi achada a música completa. Vou deixar um pouco dela para vocês ouvirem. Boa! O Patrick dança. Ambale, Patrick. Olha o gingado do moleque. Girou a linguana pra fora. Rock roll. Desce, gira, gira, bate, bate. Pum, pum. É a dança do Patrick Rebolation. E falou de novo com rock roll. E como rebolando. Rock roll. Eventualmente, Bob Esponja acaba sendo preso na polícia, pois eles acharam que era um invasor em vez de ser o dono da casa. E devemos dar uma salva de palmas para esses policiais, pois eles salvaram a festa pelo resto da noite. No final das contas, temos um final feliz. Patrick agradece Bob Esponja pela festa incrível, mesmo que a ausência dele tenha causado ela ser tão boa. Bob Esponja fica feliz e o episódio acaba. A festa causou Tangent é um dos episódios mais fracos da era pré-filme, mas não quer dizer que seja ruim. Isso pode ser dito para os outros especiais da temporada 3 também. A caracterização do Bob Esponja aqui é notável, mas isso que faz as cenas de tortura dele serem satisfatórias. E como dito, as cenas do Pet e a primeira parte do episódio elevam ele. Para o episódio normal eu daria um 7 de 10, enquanto para os segmentos do Pet eu daria um 10 de 10. Fazendo uma nota média, levando em conta que os segmentos do Bob Esponja são maiores que o Pet, eu daria um nota 8 para esse episódio. E eu nem sei porque eu fiz isso, porque todos os episódios aqui eu dou nota 8 de qualquer jeito. Esse episódio não merece o hate, blá 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 blá, eu gosto bastante dele, blá 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 blá, e é isso. Vai ter mais um ou acabou? E esses foram os episódios de Bob Esponja que todo mundo odeia, mas eu gosto. Claro, eles só são os principais exemplos que eu decidi escolher. Episódios como Me Tornei um Guerreiro Adolescente. É bom, mas que nem falei, né, cara? Tem coisa pior. É de menção rosa. O já mencionado Visão de Tentáculos, A Gazeta do Siri. Esse episódio é bom, cara. Eu sei porque tem gente que odeia, mas eu gosto desse episódio. Esse é bom. E possivelmente Monumento do Esponja. Esse é ruim. Esse eu não curto muito não, cara. Eu caberia nessa lista. Também é episódio que todo mundo gosta, mas eu não, como o Mestre Eu também não gosto desse, cara. Eu não sei porque tem muita gente que gosta. Eu não gosto original e Karen 2.0. Esse daí que eu acho mais ou menos. Ou episódios que são odiados de forma exagerada, como Relatório Oral. Esse até que eu curto. Amigos Pilotos e... Amigos Pilotos, qual que é esse? Não, Amigos Pilotos é aquele mas Bons Vizinhos. Esse aqui é ruimzinho, que pode vir pra ter que ser muito Eu posso me aprofundar mais nessas minhas opiniões populares, se vocês gostarem desse vídeo. O que importa é que a moral da história sempre é: não odeie algo por causa que a maioria odeie. Você pode ver pontos positivos que essas pessoas não viram e defendê-los usando bons argumentos. Não se esqueça de comentar os seus episódios favoritos odiados do desenho que nem essas pessoas fizeram. Dois favoritos: Limonada de Tinta, Farp, A Casa, Visão de Tentáculos, Manteve a Onda Biquíni Bonita, Tomando... E considere se acompanhar os próximos vídeos de aniversário do Bob Esponja que ainda farei esse ano. Nos vemos em um próximo vídeo e... Ei Bartolomeu, poderia falar os seus episódios odiados favoritos pro final do vídeo? É o meu que gosto de limonada de tinta. Esse é picante, hein? É o Hugo. Ele mora na mansão perto daqui, vamos perguntar para ele também. Hugo, quais são seus episódios odiados favoritos de Bob Esponja? Eu gosto daquele episódio em YouTube onde tem as mães grávidas. What the fuck? Lembre-se de respeitar as opiniões dele. Vem cá que eu vou te dar uma lição, seu moleque!
Top o final, top. Deixa o like, me inscrevi já, né? Sim. Então, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, falou.